Internacional vence mais uma no Campeonato Brasileiro, dessa vez contra o Goiás, no estádio Beira-Rio. Dorme no G4, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E Mano Menezes, na coletiva, fala sobre Alan Patrick, defende Luiz Adriano e dá boas perspectivas sobre o futuro de Vitão no Beira-Rio. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional. Eu sei que a minha voz não tá das melhores, né? Dei alguns gritinhos a mais ontem lá no Beira-Rio, mas não há de ser nada. O Beira-Rio que quase 30 mil pessoas, né, viram a vitória do Internacional 1-0 em cima do Goiás. Tem muita coisa de bastidor para a gente trabalhar, algumas questõezinhas, principalmente da coletiva do Mano Menezes e também algumas coisas de futuro do Internacional. Recado do Ener Valencia, inclusive, para a gente trabalhar aqui nesse conteúdo. Eu quero te agradecer demais, vocês compraram a ideia. Eu sempre digo, cara, é muito legal aqui essa conexão que a gente tem, essa parceria que a gente tem. Vocês compraram muito a ideia da inscrição e dos 30 mil no dia 30 de junho. A gente está com menos de 50 pessoas para atingir 26 mil inscritos. E aí eu vou te pedir, então, te inscreve, se tu ainda não fez, te inscreve, ativa a notificação, porque toda manhã e finalzinho de tarde tem conteúdo novo. Vou daqui a pouco, tô terminando aqui pela parte da manhã, logo cedo, esse conteúdo aqui, e vou pro Parque Gigante, onde tem a representação do Internacional, te trago tudo que aconteceu no conteúdo da tarde. Então vai, te inscreve, ativa a notificação, deixa teu like, que ajuda pra caramba o meu trabalho, e compartilha para o maior número possível de colorados, pra gente fazer uma grande comunidade aqui no canal, beleza? Olha só, ontem, quando voltei do Beira-Rio, fiz minha lição de casa, né? Revi a entrevista do Mano Menezes e eu acho que a gente tem que conversar algumas coisas sobre o que ele pontuou sobre não só o jogo, mas o futuro do Inter agora essa semana, que enfrenta o Nacional do Uruguai na quarta-feira pela Libertadores e no final de semana vai a São Paulo, no Morumbi, enfrentar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Tá? Antes de tudo, deixa eu te dizer assim, ó, o Ener Valencia, tem muita gente me perguntando sobre o Ener Valencia e o que aconteceu com ele no final de semana. Ele recebeu um cotovelaço, né, numa disputa de bola com o goleiro, caiu desacordado, teve de ir para o hospital, foi levado de maca, uma cena bem complicada, né? Tá no conteúdo aqui em cima, eu gravei no final de semana. E aí uma galera perguntando como é que ele tá. Pelos jornais da Turquia e pelo que a gente consegue mais ou menos ter de informação, até com alguns colegas de lá que a gente vai mandando mensagem, tá tudo bem. Ele tá num protocolo de concussão, um protocolo, na verdade, de trauma, né? E aí vai ficar em repouso. Mas o próprio Ener Valencia colocou nas redes sociais pessoais dele, que tá tudo bem, né? Até botou, seguimos na luta, né? Agradece todas as mensagens e tal. Tá aqui, ó, a postagem, tá? Tá aqui a postagem do Ener Valencia na rede social dele, falando então que tá tudo bem, foi só um susto e que o atacante do Inter, o futuro atacante do Inter, vai retornar aos gramados o mais rápido possível, tá? Então fica aí pra galera que queria saber sobre o Ener Valencia. Eu vou pontuar algumas questões, tá? Do Mano Menezes. Primeiro que ele destacou que o jogo em si, né? O Inter não fez uma boa partida, o Inter não teve uma performance maravilhosa como a do Flamengo, por exemplo, né? Em que o Inter criou, teve boas chances, chegou na frente e tal. Uma frase que ele diz é o seguinte, né? Foi um jogo que o resultado era mais importante pela circunstância da semana, pelo fato também do CSA. Né? Classificamos da Copa do Brasil, mas não jogamos bem contra o CSA, perdemos o jogo, teve uma classificação dura, inclusive ele fala sobre isso, né? Que a gente deixou, o Internacional, ele fala, o Internacional deixou de fazer um resultado mais favorável no jogo de ida no Beira-Rio, fez só o 2-1, e aí obviamente teve que suar mais, teve que sangrar um pouquinho mais sobre para poder passar de fase do CSA. E, obviamente, em termos de desgaste, em termos de viagem longa, em termos de calendário, isso não seria bom para o Internacional, o que acabou, obviamente, confirmando, né, pela performance de ontem no Goiás. Daí, a gente tem que pensar uma coisa.
A gente não teve o Campanharo, a gente não teve o Wanderson, o Inter entrou com o Alan Patrick no banco, por exemplo, e aí agora para quarta-feira, essa paradinha dos jogadores, essa aliviada dos jogadores vai fazer com que o Mano e o Internacional tenha o retorno, então, né, de jogadores importantes ao time titular. É bem provável que o Wanderson jogue contra o Nacional, né, e não seja, até porque, né, o Wanderson é peça importantíssima nesse time do Mano Menezes, é o garçom do time do Mano Menezes, e o lado esquerdo fica muito melhor, né? Pedro Henrique está um pouco abaixo, né? Esteve um pouco abaixo nesse jogo, principalmente agora contra o Goiás. Ele defendeu o Luiz Adriano. E até foi um momento meio tenso, né, da coletiva, porque o repórter fez a pergunta, né, de que, pô, ele foi vaiado, o Luiz Adriano e tal, né? E aí o Mano logo interrompeu. Não, mas ele foi aplaudido também. Muito mais aplaudido do que vaiado. E ele defendeu mais uma vez o Luiz Adriano. Só que assim, a gente percebe que o Luiz Adriano está numa crise técnica muito grande, né? A bola chega nele e ele não consegue desenvolver. Ele muitas vezes, quando está ou no ataque fincado, a bola tem uma dificuldade para chegar nele, porque os companheiros, né, às vezes também não conseguem encontrá-lo, mas ele está lento. Ele está com dificuldade de ser aquele Luiz Adriano movediço que a gente estava acostumado no tempo ali do Shakhtar, no tempo do Milan e tudo mais. A grande questão é, o Mano disse que ele vai vir ou vai voltar a ser o Luiz Adriano que todo mundo conhece, porque ele está passando por uma dificuldade de adaptação da volta do futebol brasileiro, do outro estilo de jogo, um outro calendário, uma viagem mais longa, treinos e com dificuldade, na verdade, se tu for ver de treinar, né? O Inter jogou, por exemplo, no domingo. Hoje hoje, segunda-feira, vai ter um regenerativo. Terça-feira é praticamente um treino para organizar alguma coisa e concentrar. E aí quarta-feira joga. E a mesma coisa no final de semana. Né? No final de semana vai jogar quarta, quinta, vamos dizer, a recuperação. Sexta-feira, algum treino, e o sábado já é o treino para pegar e se concentrar para enfrentar o final de semana, né, o São Paulo. Então, é tenso, né, cara? Não vai treinar, tem que precisar. Eu acho que ele vai precisar principalmente de uma parada para organizar a questão física. Já falei sobre isso em outro conteúdo, tá? E aí, obviamente, né, cara? Obviamente, o Mano venerou o Alan Patrick, né? Que óbvio que ele disse que tem outros jogadores importantes no time, mas que o Alan Patrick hoje é o diferente do time, e principalmente que o time melhorou com a entrada dele no segundo tempo. Né? Isso é visível. O Inter criou mais pelo meio-campo, o Inter trabalhou mais o Alan Patrick com o Maurício, que o Maurício estava meio sozinho no primeiro tempo, basicamente. O primeiro tempo do Inter chegou a ter 35% só de posse de bola dentro do Beira-Rio, e o Mano falou sobre isso numa pergunta que eu fiz, né? Que parecia que o time estava recuando, e na verdade ele não estava. Na verdade, o Mano mesmo disse, né, que às vezes o outro time está melhor, o outro time está tendo mais oportunidades, e a frase dele é: nenhum jogador, treinador gosta de ver a bola mais perto do seu gol, em vez de estar, né, por exemplo, no ataque. E aí a gente tem a questão do Corinthians, né? É óbvio que seria perguntado sobre as propostas e sobre o que aconteceu nesse bastidor com o Corinthians, e ele diz bem claro: eu não estou no mercado. A gente recebe sondagens, os treinadores, né? Recebem sondagens, recebem, sim, né, ligações de outros clubes, mas ele sempre diz: eu pretendo cumprir o meu contrato. E aqui nesse bastidor a gente pode destacar, teve mesmo uma conversa com não só Corinthians, mas também com a direção do Inter, em que ele diz: qual a ideia de vocês? O que vocês querem fazer comigo? Porque se vocês não estão gostando daqui a pouco do meu trabalho, vocês estão pensando lá na frente de fazer alguma coisa diferente, eu também posso pegar e organizar a minha vida. Né? E, obviamente, o Inter disse que está feliz com o que ele está apresentando, está fazendo dentro do Colorado. E até se tu for olhar, né, cara? Olha só, são 7 pontos em 9 disputados do Campeonato Brasileiro, são 4 pontos em 6 disputados na Libertadores, podendo, de repente, agora fazer mais 3 e ser líder do grupo contra o Nacional, né? E classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Em termos de performance, a gente até pode pegar e questionar, mas em termos
de estatística ou em termos de objetivos, é, querendo ou não, incontestável essa questão do Mano Menezes agora na temporada 2023. Ó, deixa eu dizer também uma questão do Vitão, né? Porque o Vitão tem dois momentos. O Vitão, o Mano é perguntado na coletiva sobre a permanência do Vitão e o Mano diz assim: não teremos problemas com a permanência do Vitão. O contrato do Vitão acaba dia 30/6 agora, 30 de junho, tá? Junto com os nossos 30 mil inscritos aqui. Tá? Então vale a gente pegar e ficar ligado, porque com certeza o Internacional vai daqui a pouquinho anunciar a permanência do Vitão. Inclusive o Vitão fala sobre isso na zona mista. Perguntam para ele, né, sobre a permanência dele aqui e ele também diz que está bem tranquilo nesse sentido, não vê dificuldade de seguir no Beira-Rio em cima ou da normativa da FIFA ou do Inter comprando ele junto ao Shakhtar. Então já fica mais uma boa notícia para o Colorado essa semana. Só para a gente bater aqui, ó, tabela do Campeonato Brasileiro, vamos aqui. Vamos dar uma olhada. A gente está no G4, cara. Não tem por que não mostrar a tabela. E aí é uma coisa interessante da gente destacar, né? Ó, só 4 times não perderam no Campeonato Brasileiro ainda. É o Botafogo, que é o líder, depois o Fortaleza, depois o Palmeiras e depois o Internacional. Ou seja, só 4 times seguem invictos. Né? O Botafogo ainda 100% de aproveitamento, mas os demais já perderam no Brasileirão. Inclusive o Fluminense, né, que tomou 4 agora para o Fortaleza. O Mano até deu uma valorizada às ganhas, né, nesse ponto conquistado lá na Arena Castelão. Então, ó, vamos pensar. 7 pontos em 9. E esses 4 que eu acabei de dizer ainda invictos. O time de 79 tem que ser cada vez mais valorizado, cada vez mais louvado por tudo que fez naquele ano maravilhoso, né? O time que nunca perdeu. Dificilmente, cara, a gente vai ter um feito igual a esse. Beleza? Se tu chegou até aqui, mais uma vez eu vou te agradecer demais. E vou te pedir de novo, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vai lá na KTO. KTO.com tem Ernest, o cupom para tu pegar e ganhar 20% de free bet na tua primeira carga, beleza? Tamo junto, a gente se vê de tarde com todo o treino do Internacional, valeu? Tchau!